segundo Crônicas, capítulo 29. Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Pois ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Fez vir os sacerdotes e os levitas, ajuntando-os na praça oriental. Disse-lhes: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santo lugar a imundícia. Porque vossos pais se houveram traiçoeiramente e fizeram o que era mal aos olhos do nosso Deus, deixando-no e desviando os seus rostos da habitação do Senhor. Voltaram-lhe as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santo lugar ao Deus de Israel. Pelo que veio a ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou para serem motivo de espanto, de admiração e de escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estão por isso em cativeiro. Agora tenho no coração o propósito de fazer um pacto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele a fim de o servir, e para serdes seus ministros e queimardes incenso. Então se levantaram os levitas Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos Coatitas e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azurias, filho de Jealeel, e dos Gersonitas Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, e dos filhos de Elisafã, Sinri, Jesuel, e dos filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, e dos filhos de Anã, Jeuel e Simiei, e dos filhos de Jedutum, Semaías e Uziel. Ajuntaram seus irmãos, santificaram-se e entraram conforme a ordem do rei, segundo as palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Também os sacerdotes entraram na parte interior da casa do Senhor para limparem e tirarem para fora ao átrio da casa do Senhor toda a imundície que acharem no templo do Senhor. E os levitas a tomaram e levaram para fora, ao ribeiro de Cedron. Começaram a santificá-la no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do mês chegaram ao alpendre do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do primeiro mês acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio, e disseram: Acabamos de limpar toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa dos pães da proposição, com todos os seus utensílios. Todos os utensílios que o rei Acás, no seu reinado, lançou fora, na sua infidelidade, já os preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado, a favor do reino e do santuário e de Judá. E o rei deu ordem aos sacerdotes, filho de Arão, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Os sacerdotes, pois, imolaram os novilhos, e tomando o sangue, aspergiram sobre o altar. Também imolaram os carneiros, e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, imolaram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes como oferta pelo pecado, perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as mãos. E os sacerdotes os imolaram, e com o seu sangue fizeram uma oferta pelo pecado sobre o altar, para fazer expiação por todo Israel. Porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e aquela oferta pelo pecado por todo o Israel. Também dispôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, conforme a ordem de Davi, e de Gade, o vidente do rei,
e do profeta Natã, porque esta ordem viera do Senhor, por meio dos seus profetas. E os levitas estavam em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. E Ezequias ordenou que se oferecesse holocausto sobre o altar. E quando começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, ao som das trombetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Então toda a congregação adorava, e os cantores cantavam, e os trombeteiros tocavam. Tudo isso continuou até se acabar o holocausto. Tendo eles acabado de fazer a oferta, o rei e todos os que estavam com eles se prostraram e adoraram. E o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, e eles cantaram louvores com alegria e se inclinaram e adoraram. Então Ezequias disse: Agora que vos congregastes ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas em ação de graças à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas em ação de graças, e todos os que estavam dispostos de coração trouxeram holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 novilhos, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto ao Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, muito poucos os sacerdotes, de modo que não podia esfolar todos os holocaustos. Pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até se acabar a obra, e até que os sacerdotes se santificassem, pois os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância, juntamente com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de libação para cada holocausto. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias regozijou-se, e com ele todo o povo, por causa daquilo que Deus tinha preparado a favor do povo, pois isto se fizera de improviso.